Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento industrial, um relatório de manutenção de verdade. A gente vai decifrar isso juntos, sabe? Tentar entender o que esses números todos querem dizer e descobrir qual é a tal linguagem secreta que faz essas operações gigantescas simplesmente não pararem. É que se a gente parar para pensar, como é que uma operação industrial gigante, tipo uma mina, consegue funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Porque, né, tudo ali depende de um maquinário pesado, caríssimo. E uma falha pode custar milhões. Então, como é que eles gerenciam esse caos todo para garantir que a produção não pare? Pois é, o segredo está todo nos dados. Existe uma linguagem bem específica, com duas palavras-chave que pega todos aqueles números e transforma em decisões inteligentes e estratégicas. E é exatamente essa linguagem que a gente vai começar a entender agora. Então vamos lá, decodificar essa tal de confiabilidade. As duas palavras que são a base de tudo, MTBF e MTTR. Se a gente entender bem o que essas duas siglas significam, a gente decifra o relatório inteiro. Certo? MTBF, tempo médio entre falhas. Para ficar mais fácil, pensa num notebook. O MTBF é o tempo médio que ele aguenta funcionando direitinho, sabe? Sem travar, sem precisar reiniciar. Para um gerente de frota, é óbvio. Quanto mais alto esse número, melhor. Significa que a máquina é confiável, que ela passa mais tempo trabalhando do que parada. É isso. Agora, o MTTR, que é o tempo médio para reparo. Usando o mesmo exemplo do notebook, o MTTR seria o tempo que leva para ele reiniciar e voltar ao normal depois de travar. E aqui, a lógica é totalmente o contrário. Quanto menor esse tempo, melhor. Quer dizer que a equipe de manutenção é rápida, é eficiente e a máquina volta a produzir um piscar de olhos. Então, o objetivo da confiabilidade é bem simples, na verdade. O sonho de consumo de qualquer operação é ter um MTBF lá no alto, ou seja, a máquina funciona por muito tempo, e um MTTR lá embaixo, bem baixinho, ou seja, o conserto é super rápido. Essa é a combinação perfeita. Ok, agora que a gente já sabe a teoria, vamos mergulhar de cabeça no relatório de outubro. Vamos ver como isso funciona na prática com dados de verdade. E olha, isso aqui não é simulação não, tá? É um relatório de verdade do mês de outubro de 2025 que acompanhou 79 equipamentos pesados. É tipo uma fotografia exata do que rolou lá na operação durante um mês inteiro. E a gente não está falando de qualquer equipamento, não. Dá uma olhada no tipo de maquinário. Escavadeira, britagem, perfuratriz, trator de esteira, são gigantes que são literalmente a espinha dorsal de toda a operação. Certo, agora a gente vai dar uma de detetive. Com esses dados em mãos, vamos usar o que a gente aprendeu sobre MTBF e MTTR para encontrar os heróis e as máquinas que, digamos assim, dão um pouco mais de trabalho. Então, primeiro, vamos procurar um herói, uma máquina que seja o exemplo perfeito de confiabilidade. E achamos, olha só isso, a escavadeira ES7103. O que os números dizem sobre ela? Que, em média, ela trabalha por mais de 41 horas, quase 42 horas, antes de dar qualquer problema. E quando dá, a equipe resolve tudo em cerca de 1h30. Isso é um desempenho espetacular, né? Bom, mas nem tudo são flores, né? Agora vamos procurar o oposto, a tal da criança problemática. E aqui está, a báscula CB794. E, gente, os dados aqui são preocupantes. Ela funciona, em média, menos de 9 horas antes de dar algum problema. Mas o pior não é nem isso. Olha esse número, 30,67 horas. É isso mesmo. Cada vez que essa máquina quebra, ela fica parada em média mais de um dia inteiro só esperando o conserto. Dá para imaginar o tamanho do prejuízo? É um gargalo gigantesco na produção. Colocando um do lado do outro, a diferença é brutal. De um lado, a nossa máquina herói, com menos de 2 horinhas de parada para conserto. Do outro, a problemática, com mais de 30 horas. Fica muito, mas muito claro para onde a equipe de manutenção tem que correr, né? Ok, então a gente já sabe quem são os heróis e quem está dando dor de cabeça. Mas e daí? Por que esses números são tão importantes? É porque é com base neles que se tomam decisões que valem ouro. Com um relatório desses na mão, o que um gerente faz? Primeiro, ele prioriza o conserto daquela báscula, óbvio. Depois, ele já agenda uma manutenção preventiva para outras máquinas que estão começando a dar sinal de cansaço. E, o mais importante, ele tem dados concretos para chegar na diretoria e falar: pessoal, a gente precisa comprar um equipamento novo e mais confiável. E o resultado final de tudo isso, mais produção e menos prejuízo. No fim das contas, isso aqui não é só um boletim de notas para as máquinas, sabe?
é um verdadeiro roteiro para manter o nosso mundo funcionando. Porque a eficiência de uma operação como essa é o que garante que as coisas que a gente usa todo dia cheguem até nós. E para a gente fechar, fica uma provocação. Agora que a gente entende essa linguagem, imagina se a gente tivesse essas estatísticas para tudo que a gente tem. Para o nosso carro, para a nossa geladeira, para o nosso celular. Será que a gente não faria escolhas diferentes na hora de comprar?